Vamos chegando ao último momento de hoje e algo que muitos têm esperado. Sim, senhores e senhoras, chegou o nosso webinar. Assim, um cafezinho. Então, vamos ter um espaço de 1 hora, uma mesa redonda. Isso vai ser muito interessante. Então, por favor, trazem seu café, porque vamos seguir. Isso mesmo, Agatha. Vamos começar o webinar de estratégias de transformação em marketing para meios positivos. E hoje temos um convidado muito especial para esse espaço. Então, apresento a vocês o presidente de uma organização polonesa, campanhas sociais, construção de comunidades e storytelling. Afinal desse espaço, vamos saber os seguintes pontos, através de uma mesa redonda. 1. Como deve ser realizada uma campanha? Ou como se deve levar a cabo, desde comunicação, sua campanha de arrecadamento de emergência ou de crise? Como recuperar um Como recuperar um bom nome de uma organização social que cometeu um erro de publicação ou algum tipo de situação de percepção negativa? Não. Obrigada por essa convite. Então vamos lá, eu acho que eu estou pronto, então vamos. Eu eu espero que vocês possam estar me ouvindo bem, sem mais demoras, vamos iniciar a apresentação. Eu não tenho muito tempo, então eu vou ir um pouquinho rápido. Por favor, se você tiver perguntas, coloquem no chat. E vamos discutir esses 3 pontos que nós, pontuamos. Então, vamos falar muito rapidamente sobre essas narrativas positivas. Vamos determinar e vamos definir o que é uma narrativa positiva. Parece bastante complicado, parece bastante técnico, mas é um nome complicado para algo muito fácil. Então, você provavelmente já sabe muito a respeito. Nós vimos bastantes vídeos, esses que nós vimos anteriormente, nós começamos a falar e que já estamos usando algumas dessas técnicas nessa abrangência que nós podemos falar. Então aqui, sou eu, Humberto Sobek, que é a minha foto. Eu falo com diferentes organizações não governamentais e eu também trabalho por uma organização aqui na Polônia que faz essas campanhas, e eu tenho feito isso pelos últimos 10 anos. Nós vamos fazer 3 perguntas muito rápidas. O que é uma narrativa positiva? Por que nós falamos a respeito delas? E como nós podemos usá-las em organizações sociais? E como nós iniciamos, o uso delas, né? Então eu vou começar, com o nosso ponto inicial. Primeiramente, o que é uma narrativa positiva? Todos sabemos que estamos rodeados de histórias. Nós ouvimos histórias o dia todo, através de televisão, jornais ou de rádio, ou através de livros, do teatro. Nós temos contato com histórias diversas. Existem histórias em todos os lugares, é difícil de escapar delas, né? Algumas são produzidas por outras pessoas, porque eles querem que a gente faça algo, ou querem que sentimos algo.
Então, toda vez que nós usamos a mídia social ou que lemos um livro, mesmo que não seja ficção, ou mesmo que lemos fatos em jornais, ou algo que um político falou, tem algo de storytelling, do que é a respeito, do que é importante, o que é ruim, o que não é. Mas muito frequentemente essas histórias e são usadas. Por quê? Porque essas pessoas querem algo de nós. Então vamos usar um exemplo: marketing, propaganda, eles nos falam, nos contam uma história, porque eles querem o nosso dinheiro, né, eles mostram uma gravura, uma foto, ou seja, porque eles querem nosso dinheiro. E com isso, em outras situações, por exemplo, ou campanhas políticas, os políticos querem o nosso voto. Ou eles também tentam nos vender promessas, pessoas, eh, como essas pessoas devem parecer, né, mas normalmente, algumas vezes, nós temos histórias negativas que nos trazem sentimentos de angústia, de raiva. Então, nisso, nós somos bombardeados de emoções. Muitas histórias que nos rodeiam, nos dias de hoje principalmente, são negativas. Histórias de coisas ruins que aconteceram a outras pessoas, ou coisas que aconteceram, é só ver e ligar o noticiário, né. Ou ou políticos que falam: "Ah, temos uma grande ameaça, por favor votem, em mim, porque eu vou mudar isso". Então, pessoas em mídia social também falam em problema social, porque eles querem nos contar e querem alcançar um certo grupo de pessoas, ou falando que certo grupo de pessoas são perigosas, e daí nos trazem sentimento de raiva, quase nojo, de repúdio. Então, essas histórias são basicamente é muita história para que a gente consiga captar. Então muitas pessoas resolvem desligar mídia social, diminuir o uso, ter menos amigos. É muito difícil para nós não sentir carregado dessas emoções que estão ao nosso redor. Então, no nível básico, essas histórias tentam nos explicar a rota, a jornada, ou tentam nos dar ou simplificar a descrição de como o mundo é, como deveria ser. Então, nos custa muitas emoções, por quê? Porque são dirigidos especificamente para valores. Valores são o que nós temos como, base. Então, pessoas com habilidade de comunicação, não sempre para o melhor, muito frequentemente, baseiam essa comunicação nos valores. Então, esses valores é que nos fazem reagir de uma maneira muito expressiva. Então, por exemplo, grande coisa em campanhas políticas, por exemplo, eles sempre apontam por liberdade, família, sucesso, tradição, justiça, comunidade. Então isso são valores que as pessoas tentam pontuar para gerar emoções. E no final, a meta, basicamente, nos persuadir para o re para algo que eles querem. Então isso sempre acontece, porque valores geram emoções fortes. Nós raramente somos colocados numa posição que a nossa alguém nos perguntem quais são nossos valores, o que é importante para nós.
se você colocar numa lista quais são as 3 coisas mais importantes. Mas não é uma pergunta que nós temos ou que somos perguntados rotineiramente. Isso normalmente é algo em que se é buscado em terapia ou em conversa com terapeutas ou em questionários, mas não é algo que nós, conversamos diariamente, rotineiramente. Mas em organizações, isso realmente é algo que deveria ser discutido dentro de organizações. Quais são os nossos valores? Quais são as pessoas que a gente está tentando quais qual é a comunidade que nós tentamos, nos comunicar? Quais são os valores que eles têm? Então emoções então eles nos lideram, nos guiam para ações. Por exemplo, se tiver uma campanha de marketing, tá, que tentar vender qualquer produto, e um carro, ou uma viagem, férias, ou um telefone celular, ou um disco de uma banda, ou qualquer coisa. Esse produto que as pessoas estão tentando nos vender tem os valores e as emoções corretas para esse grupo que eu estou querendo alcançar. Porque eles têm que convencer que aquilo é algo para mim, especificamente. Infelizmente, a maioria das emoções, das narrativas que nós, temos contato são negativas. Então eu vou dar um exemplo muito simples, porque é muito fácil fazer as pessoas sentirem emoções negativas. É muito fácil nos fazer, sentir raiva, ou com medo, ou com nojo, ou com repúdio. Então, essa é uma discussão na que muito frequentemente acontece na mídia social. Algo que uma pessoa, expõe na rede social pode trazer, conversações muito calorosas. Então existem várias maneiras de comunicar que puxa esse gatilho negativo em nós. Então isso não interessa de que país você é. Então e está se tornando algo problemático, porque pelo conflito social, e eventualmente vai nos, levar a um fenômeno social. Então, eh, dividindo a sociedade, porque não há comunicação nessas 2 partes que estão divididas. Então, essas, validações são baseadas nessas emoções muito fortes. Então a sociedade está se tornando polarizada, porque está dividida, ou se dividindo, então pode escalar isso pode, em leis discriminatórias, e levar-nos a lugares muito ruins. Então, ao invés de nos trazer essas, emoções negativas que são muito fáceis de ser exacerbadas, nós precisamos, buscar as emoções positivas. Qual é o primeiro passo? Definir valores. A gente precisa definir valores, o que é muito importante para você, quais os valores importantes para a sua audiência, o grupo que você quer atingir, e iniciar essa conversação. Então, por exemplo, vamos pegar uma organização que quer proteger o ambiente, proteger o planeta, ou enfim. Se essa é a sua meta, você em algum ponto vai falar sobre essa comunicação, você vai ter diferentes ideias para conectá-los nessa meta. Então, se você, gosta de proteger o meio ambiente, os valores que você vai deve utilizar pode ser alguma coisa como esperança, comunidade, saúde, família. Cada um desses valores podem ser vinculados às suas metas.
a sua missão como uma organização social. E desses valores, você pode começar a criar comunicações, aí se movendo a ideias. Então, por exemplo, se você começa a falar de esperança, porque você precisa de pessoas, audiências, para que elas creiam que elas ainda podem proteger o planeta. E você precisa de esperança e crer que eles sim podem fazer uma diferença, podem fazer uma mudança. Então, se você não fale, se não tem esperança, pode ser que eles não estejam participando. Então, também podemos falar de comunidade, porque que quando a gente começa a falar de comunidade, a gente pode, então, surgir com essa ideia que você quer comunicar às suas audiências para engajá-los. Por exemplo, falando, se a gente trabalha juntos, a gente pode fazer uma diferença, a gente pode fazer uma mudança. Esse tipo de comunicação será baseada, então, nos valores da comunidade. Quando você pega essas ideias diferentes, cada uma delas, por exemplo, vamos trabalhar juntos como uma ideia, pode ser traduzido, então, a diferença. Esse pode ser, por exemplo, mostrar uma história para como a comunidade conseguiu limpar um rio, e um problema que era grande para uma pessoa se tornou mais fácil devido ao grupo comunitário. Também você tem mostrar um grupo pequeno de pessoas que estavam lutando contra a poluição de uma empresa e quando venceram. Então, eles falavam então sobre o trabalho comunitário mais do que esperança. Então, elas falam da mesma ideia, estão vinculadas de alguma maneira. E quando a gente fala sobre narrativas que é um termo mais amplo, a gente utiliza essa metáfora dessa árvore. Então, as histórias são folhas diferentes, separadas, e aí elas se juntam explicando ideias que são como os galhos, e esses galhos, quando se unem, eles formam uma só árvore, e essa árvore é a narrativa. Por exemplo, se a gente fala da narrativa de proteger do planeta, então tem segmentos diferentes, porque aí a gente tem comunidades diferentes, talvez ambientalistas, por exemplo, ou sobre ter esperança para realmente ter essa esperança. Outra fala sobre famílias, crianças e proteger o planeta para eles, porque aí existem as pessoas que precisam que esse planeta seja habitável no futuro. E cada um tem histórias diferentes, ou seja, folhas diferentes. Então, uma narrativa positiva, basicamente, são como árvores que estão baseadas em valores e pensamentos positivos, atitudes positivas. Agora, essas organizações, como organização, nós precisamos de pessoas, não somos empresas, não somos o governo, não somos nada mais. Um grupo de pessoas que querem fazer a diferença em alguma área, algum problema no qual estamos focados. Mas para fazer essa diferença, a gente precisa que essas pessoas acreditem na gente, confiem em nós, mas em primeiro lugar eles precisam nos entender. Qual é a nossa missão, qual é a mudança que precisamos para ver no mundo e que precisamos fazer para que aconteçam essas mudanças. Na estrutura de tudo isso, na base de tudo isso, então, em comunidades diferentes dentro da nossa sociedade, está a questão dos valores. Representamos os valores que as pessoas entendam e realmente se importem. Temos certeza que as pessoas com quem falamos sabem a respeito desses valores e que eles entendem esses valores, eles veem a conexão entre eles mesmos e o que realmente importa na vida deles e o que, com respeito ao que nós fazemos. Ou talvez as pessoas que nós fazemos parece ser muito abstrato, talvez parecemos que estamos distantes, ou a gente fala de algo que realmente não importa muito para eles, porque somos muito pequenas e a gente se foca em algo muito específico. Então, o truque aqui nessas comunicações das ONGs é comunicação entre nós e as audiências. Eles precisam entender, em primeiro lugar, eles precisam sentir que fazemos algo que tem uma conexão com a vida deles. Mesmo se nós trabalhamos com pessoas completamente diferentes, nos enfocamos em algo completamente diferente. Para, então,
ter essa participação do público, a gente precisa gerar emoções. Então, porque, em primeiro lugar, a competição é muito, muito difícil. Vamos chamar assim. Muita competição no mercado, às vezes a gente utiliza um termo que é o mercado de ideias ou de atenção, porque é tão difícil de capturar a atenção das audiências. Pela mesma exata razão que a gente mencionou, somos bombardeados por tantas histórias e mensagens diferentes todo o tempo, então pode dificultar muito com que uma audiência, por eles terem tantas coisas diferentes, mas das coisas que eles já prestaram atenção. Então, existem esses obstáculos que normalmente a gente encontra como ONGs. Como que a gente pode abordar ou alcançar essas audiências? Como eu posso fazer com que eles aprendam da nossa existência? E não existe respostas fáceis para isso, me perdoem, mas é assim que é. Se você é uma empresa grande, você tem muito dinheiro, você basicamente pode pagar para ser visto, para estar visível, mas se você é uma ONG pequenininha ou um pouco maior, você realmente não tem como competir com as empresas maiores, especialmente como você aborda as pessoas, porque você não tem tanto dinheiro assim. Então, em primeiro lugar, lembre-se, se você não gerar emoções para as audiências, então mesmo se você tiver uma abordagem, eles vão te esquecer imediatamente, porque lembre-se, o que eles vão lembrar são as coisas de que, de alguma maneira, impacta. E isso tem a ver com a linguagem das emoções. E para gerar emoções, nós realmente temos que falar sobre valores. Então, se você realmente quer comunicar com uma audiência mais ampla, primeiramente você tem, por exemplo, tem uma lista mesmo que curta das coisas que realmente são importantes para você e a sua missão. Se você não tem filhos, qual é a sua missão? É o futuro, a esperança, construir famílias. Perdão, se você tem filhos, é construir famílias fortes, futuro, se você está falando sobre o ambiente do trabalho, na escola. Então, tem muitas maneiras diferentes para falar sobre os mesmos valores. E isso algo que você, em primeiro lugar, tem que saber qual é o valor. Em segundo lugar, você tem que aprender o que realmente importa para a sua audiência. Mesmo que você tenha muita paixão pela sua missão, mas tem que ser uma meta muito específica da sua ONG. Então, às vezes pode ser que o público-alvo não se importa muito, então você tem que descobrir o que eles se importam e fazer essa conexão entre a sua missão e a deles. Sem essa conexão, eles nunca vão começar a se importar. Eles vão pensar que talvez o que você faz é algo completamente alienado ou irrelevante da experiência diária. Então, existem vários ONGs que se deparam com isso, problemas que a gente sente muita paixão e muitas vezes a gente esquece muito fácil, e nem todo mundo é como nós. As pessoas, conforme elas têm muitos outros problemas, e aí pode ser bastante difícil para fazer com que eles possam ver que os seus problemas têm importância. 15. Então, as ONGs, a gente tem que ter essas narrativas positivas. Elas realmente, o propósito delas é pessoas ou é valores? Então, a gente tem que descobrir como comunicar isso de maneira apropriada. Então, como, como começamos de uma maneira curta e simples? A primeira coisa que é muito importante para minha experiência, é que as ONGs, várias coisas diferentes que elas têm dificuldades. Se você tenta comunicar, tente fazer de uma maneira mais curta e simples possível. Primeiramente, nem todo mundo está interessado no que você tem a dizer, nem todo mundo está tão interessado assim na sua missão, nas pessoas com quem você trabalha. Eles podem ser muito interessantes para você, como você acha que isso é a coisa mais importante do mundo, mas para a maioria das pessoas não será bem assim.
tenta ser respeitoso a todo tempo, tente utilizar, então, essa atenção ao máximo possível. Se você conseguir que eles te escutem por 1 minuto, já é um tempo bem longo. Então, tente colocar uma maior quantidade de informação possível dentro daquele minuto, mas a maior quantidade possível não significa dar 3.000 palavras para eles, porque aí eles vão parar de ouvir, eles vão parar de ler. Você precisa achar as partes mais importantes da sua mensagem e aí, a partir disso, fazer a sua narrativa. Então, faça isso simples, fácil de entender e curto, para que eles não se cansem quando você comece a falar ou quando eles comecem a ler, mas que eles possam entender o que você quer dizer. Uma ferramenta muito útil é utilizar imagens ou fotos, porque isso comunica de uma maneira muito fácil, muito clara e direta, mas às vezes muito melhor. Aqui, por exemplo, há um exemplo do Greenpeace. Se você escuta o nome Greenpeace, você na sua cabeça associa a primeira coisa que vem à mente quando você escuta dessa ONG, provavelmente deve ser algo, por exemplo, assim, um grupo de pessoas em algum lugar do mundo fazendo alguma coisa para o planeta, para o ambiente. O que o Greenpeace sempre está fazendo é que eles lembram duas coisas. Ou seja o que eles estiverem fazendo ou lutando sobre baleias, a mudança do meio ambiente ou realmente o perigo de espécies em extinção ou boicotando empresas que produzem poluição. Então, eles têm o nome presente, eles sempre lembram de colocar o nome, o logo do Greenpeace na mensagem, mas fora isso, ele sempre tem alguma coisa por exemplo, alguma coisa que esse homem está segurando, uma mensagem curta, simples e clara. Então, parem então de fazer uma mineração no oceano. Então, eu achei essa foto na internet 5 minutinhos antes de começar a falar, mas eu sei exatamente do que ele está falando. O que eles estão falando de mineração no oceano? Então, aí você consegue ver pelo menos a mensagem que pessoas que se importam, que estão lutando por isso, que eles estão num barquinho, numa embarcação inflável, pequena, que eles estão no meio do oceano, e isso realmente não parece que está muito cômodo, não está muito confortável, não é algo que você faz diariamente. Então, eu posso ver pessoas que têm que acreditam nessa ideia, nessa mensagem, e essas pessoas que estão protestando algum tipo de empreendimento de mineração de oceanos. Então, pode ser que seja algo que é muito perigoso, algo que eu nunca ouvi falar e pode impactar o mundo, o resto do planeta de alguma maneira. Então, quem eles deveriam perguntar sobre isso? Muito fácil. Eu já estou vendo o nome, Greenpeace, em 2 lugares diferentes, em uma só foto. Então, pode ser que eu comece a procurar no Google Greenpeace, ou eu vou ler, então, uma publicação nas redes sociais. Pode ser que eu só leio as primeiras frases, através dessa foto que despertou minha curiosidade. Então, nesse caso, eu saiba alguma coisa sobre proteger o oceano, ou sei que algo ruim está acontecendo quanto a essa mineração no oceano, então isso vai me encaminhar diretamente a que tipo de história que eu realmente me importo. Então, esse é apenas um exemplo de uma foto, mas essa foto pode ser qualquer coisa. Eu posso imaginar que a maioria das suas ONGs não vai lá no meio do oceano para proteger alguma coisa sobre mineração. Então, a gente está falando sobre as pessoas ao seu redor. Você provavelmente tem muitas oportunidades de tomar foto e demonstrar o seu trabalho. Lembre-se, é sempre melhor mostrar o seu trabalho do que escrever sobre ele.
Então, essas faces, esses rostos mostrem emoções. É muito fácil de entender essas emoções por outras pessoas. Então, tente manter simples, uma face, um rosto, 3 frases, isso vai fazer o impacto. Se você precisar se você não puder usar fotos, imagens, então veja nessa foto aqui do Greenpeace, apenas poucas palavras. E essas palavras são muito simples, fáceis de entendimento. Não tem nenhum específico nome para essa mineração. Pode ser que exista, mas eu não sou especialista nessa área. Mas eu entendo essa frase de mineração em alto mar. Mesmo que seja muito específico, muito técnico, então procure achar palavras que são fáceis de fácil entendimento. Se você não pode encontrar essas palavras, então isso já é metade do seu sucesso, tá? Então, por exemplo, eu trabalho numa organização, numa ONG de direitos humanos. Então, existem termos muito técnicos que as pessoas não entendem. Mas eles não precisam entender esses termos técnicos para entender o trabalho que é feito em direitos humanos. Nós sabemos sobre discriminação, eles têm ouvido e têm algum entendimento, mas muitas vezes eles têm ideias não muito boas do que realmente é. Então, também é importante usar exemplos de experiências diárias, de discriminações ou situações de discriminações que ocorrem rotineiramente, ou que ocorreu a alguma outra pessoa que não foi justificável. Então, para que se estenda, para que tenha esse entendimento de discriminação sem usar a palavra em si. Então, usar exemplo e o que as pessoas fazem, ou transmitir essa mensagem de uma maneira abrangente, em um formato muito limitado. É como eu falei, foque em pessoas e mostre rostos, mostre faces. Que rostos eu devo mostrar? Você pode começar com o seu próprio, honestamente. A sua própria organização é um grupo de pessoas. O seu público provavelmente não te conhece. O seu público provavelmente, especialmente quando te conhecem pela primeira vez, né, eles não imaginam nada particularmente. Isso deve ser uma companhia, eles têm um escritório, têm computadores, uma sala de reunião. Então, o que essa é a concepção que as pessoas têm, na maioria das vezes. Mas também existem mais coisas além disso. Para que as pessoas conectem-se conosco, eles precisam nos conhecer. Você tem que fazer algo, mostrar o que você faz para essas pessoas. Então, se você tem algo em que você é muito orgulhoso. Então, por exemplo, essa aqui é a Oprah. Ela é uma grande celebridade nos Estados Unidos e a nível mundial, mas ela tem uma fundação que ajuda jovens africanas a ter educação, né. Ela está financiando uma escola, ela poderia simplesmente colocar ela sozinha, eu sou famosa e eu ajudo pessoas. Ela poderia simplesmente colocar, alguns dados, mostrar estatísticas, crianças ou jovens que têm uma porcentagem muito grande de jovens que não têm acesso à educação. Mas o que ela fez? Ela pegou uma
foto de um grupo de meninas que se graduaram, que se formaram, e em uma imagem, uma grande lista de coisas. A primeira, se sabemos quem é a Oprah, e se gostamos dela, e se a respeitamos, por exemplo, porque ela é bem-sucedida, então ela cuida e ela tem preocupação com esse tema, com a educação de mulheres jovens, especialmente num local como a África, em que elas não têm acesso. Então, ela não falou sobre o problema mostrando dados, apenas mostrando. Outra coisa que nós podemos pensar é um grupo de pessoas felizes, são meninas felizes. Isso é algo, eu gostaria de ver mais fotos assim. Quero ver pessoas felizes, especialmente pessoas jovens, bem-sucedidos, que têm ambição, porque eles vão conseguir mais, melhores coisas. É isso que funciona. A fundação está ajudando eles a conseguirem, elas, no caso, a conseguirem as suas metas. Isso tudo eu entendo em apenas uma foto. Então, por exemplo, nesse momento, eu não estou pensando em solucionar o problema ou no problema em si, mas eu vejo a solução quando eu vejo as pessoas serem bem-sucedidas, alcançarem. Eu mais comumente quero e tenho a vontade de participar. Eu quero apostar num time que está ganhando. Ou seja, se você está num jogo, sei lá, um jogo de futebol, eu sei que um time normalmente que está jogando melhor e que está ganhando tem melhores jogadores. É mais ou menos esse sentido. Pequenos sucessos. Então, alcançar diferentes propósitos. Então, eles estão realmente fazendo algo. Então, é muito importante fazer as pessoas pensando isso. É dessa maneira que você constrói confiança, você traz as pessoas para que gerencie isso, não apenas tentando, mas mostrando. Como nós fazemos a mudança? Como você quer criar? Como- Criar esperança. Esperança é um grande valor. Para muitas organizações não governamentais, organizações sociais, esperança é um valor-chave, porque sem esperança, independente do que essa esperança está relacionada, se as pessoas não acreditarem na esperança, não há mudança social. Então, sem esperança, não há nada. As pessoas precisam acreditar que o mundo pode ser melhor. Como nós podemos falar sobre a mudança que nós queremos? Então, é melhor do que falar, é melhor mostrar. Se você tem uma visão, uma missão que pode ser imaginada numa imagem, se a sua organização, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma organização ambiental que quer proteger o meio ambiente. Então, a sua meta imediata seria água limpa, rios limpos na sua cidade. Ou se você quer limpar lixo das florestas ou talvez das ruas, né? Ou você quer diminuir a poluição através da fumaça na sua cidade. Então, você precisa ter uma meta concreta na sua mente. Então, você precisa, ao invés de mostrar às pessoas a fumaça, a poluição, o lixo ou a água suja, mostre a eles um mundo melhor que pode ser alcançado se vocês trabalharem juntos. Mostrando ruas limpas ou florestas limpas. Então, por exemplo, essa imagem.
quando nós falamos a respeito de pessoas. Aqui é a UNICEF. Nessa imagem, eles estão mostrando também que eles estão trabalhando por 75 anos. Mas qual é a mensagem aqui? Que a UNICEF está trabalhando por muitos e muitos anos. Na primeira foto à esquerda é branco e preta. E a foto à direita, obviamente, é colorida. Então, a gente pode ver o que eles estão conseguindo gerenciar e criar para o mundo e continuam fazendo e vão continuar fazendo. E eles mostram crianças felizes. Então, se você percebe, nas crianças à esquerda, você vê claras emoções. Criança à direita está aprendendo. Então, porque eles têm um futuro, isso mostra que eles estão seguros. Essa criança tem roupas limpas, ela está com o cabelo muito bem cuidado, ela está com uma máscara, ela está protegida. Então, porque essa proteção, ela tem um futuro, existe esperança para ela. Então, com essa foto, a UNICEF faz muita comunicação, muitas, é sobre esperança, é sobre crianças, é sobre segurança, e dando essas crianças uma chance, um mundo melhor. Então, eu estou me repetindo, usar emoções e valores. Então, essa aqui é uma foto do WWF. É um outro exemplo de uma mistura de imagens. Obviamente, isso é uma metáfora. Se você tem que decodificar, prestar um pouco mais de atenção do que está acontecendo nessa imagem. Então, por exemplo, aqui obviamente, é uma floresta, e essa imagem, obviamente, foi feito um Photoshop. Então, por exemplo, essa foto, você pode perceber que a floresta foi danificada, um pedaço dela. Então, essa metáfora é muito simples, é muito fácil de entender. Então, é algo que a gente pode conectar muito facilmente. A comunicação é uma mensagem complicada, mas em que você faz com que a comunicação seja muito fácil. Então, por exemplo, aqui tem nossos pulmões, os pulmões do planeta. Então, algo muito abstrato, porque o planeta é algo muito grande, né? E conecta com nós, seres humanos. Eu, por exemplo, eu individualmente tenho cuidado e quero ter cuidado com os meus pulmões. Então, aqui está trazendo essa mensagem de cuidado com o pulmão do mundo, né? Obviamente traz essas emoções, mas olhe quanto mais verde ainda temos nessa imagem. Não está mostrando um planeta super poluído, está mostrando uma imagem Paisagem. de um território muito bonito, verde, mas que está com um pedaço destruído. Isso quer mostrar que o resto está muito bem. Se a gente focar nesse problema, a gente pode reconstruir essa floresta ou reconstruir esses pulmões, ajudando o planeta. Essa imagem sobre esperança não é algo perdido. Obviamente, nós temos um grande problema, mas a gente pode reagir, a gente pode curar essas florestas ou reabilitá-las. Para terminar,
Quando estamos trabalhando em organizações sociais, muitas vezes a gente precisa falar com as pessoas diretamente, porque precisamos algo dessas pessoas. Normalmente é dinheiro. Às vezes a gente precisa do tempo deles, às vezes é atenção, as mãos e às vezes voluntários. E essa é a parte um pouco difícil, porque se todo o resto que a gente falou, que eu falei, pelos últimos minutos, chega ao ponto dessa única meta. Se você sabe dos seus valores e os valores da sua audiência, se você sabe das emoções que você quer evocar e o que é o desejo para o futuro, se existe um grupo de pessoas com rostos, se você pode comunicar claramente o que você faz, numa maneira muito simples e fácil de entender, será muito mais fácil para você para pedir que as pessoas te deem algo, porque eles te conhecem, sabem suas caras, sabem os rostos das pessoas que você trabalha ou que você está ajudando, e eles sabem que podem confiar em você, sabem que talvez você já teve alguns sucessos, eles entendem do que você diz, porque você falou disso de uma maneira simples. Talvez você também utilizou imagens ou fotos inteligentes, ou talvez não, ou você utilizou umas fotos comuns. E você adicionou 2 ou 3 frases a isso. Se você faz dessa maneira e você sabe que você está falando de coisas que realmente importam para a sua audiência, você está construindo a sua audiência para que eles possam estar disponíveis a te ajudar quando você precisa. Então, um exemplo de como pedir por coisas é mostrar o problema, novamente. Então, por exemplo, se você quer proteger o meio ambiente, você mostra então aquela foto daquela paisagem com o pulmão. Mas porque se você está trabalhando com uma emoção ou comunicação negativa, aí as pessoas sentem como elas querem desistir da causa. Então, quando você vê fotos, imagens de zonas de guerra, por exemplo, às vezes exatamente. Você vê fotos de crianças morrendo, algo que realmente te afeta, isso é algo, então isso te motiva a querer fazer alguma coisa. Então, o problema desse tipo de comunicação, claro que existem coisas éticas diferentes, não é sempre uma boa ideia mostrar o rosto de pessoas morrendo, porque também deveríamos respeitá-los. Mas mesmo que você esquece disso, mesmo que você está apenas recebendo doações. Se você utiliza uma comunicação negativa, você pode facilmente criar es reações emocionais negativas, e se você continua repetindo esse comportamento, as pessoas deixam de reagir. Então você não pode continuar mostrando para pessoas, coisas que causam um impacto ou uma reação negativa. A gente já está cansado disso, as pessoas estão cansadas de ver isso. A gente precisa ter esperança, histórias positivas. Esse é, por exemplo, um exemplo de uma organização para refugiados, eles ajudam os refugiados da Ucrânia. Você pode ver que eles não estão te mostrando coisas devastadoras, como bombardear ou mostram aí as imagens das zonas de guerras, eles estão mostrando pessoas, estão mostrando uma criança pequena, então a gente já sabe que é a população vulnerável que precisa fugir, aí você sabe assim, é sobre o futuro, porque salvar as crianças é salvar e proteger o futuro, e você vê que nessa situação em particular, que essa criança está sendo ajudada por adultos. Essa criança está sendo levantada e talvez colocada num que eu acho que é um trem. Então, essa é uma pequena história que está sendo contada, uma situação atual. Se eu apertar esse botão de
doe agora, eu sei exatamente para onde vai o meu dinheiro, eu sei que é sobre o que é essa campanha. São as crianças que estão fugindo, a Ucrânia está sendo colocada num trem para poder ter um futuro melhor. Então, eu não preciso utilizar números, estatísticas, não estou mostrando pessoas machucadas, morrendo, só estou te mostrando uma esperança para essas crianças, e é o suficiente. Por que que também é importante ser transparente quando você pede dinheiro? Bom, primeiramente, as pessoas deveriam ser tratadas com respeito. Se elas te dão o dinheiro delas, você tem que informar exatamente onde será utilizado esse dinheiro do lado. Também parte das suas comunicações, quando você pede esse dinheiro, se você, por exemplo, se você tiver a oportunidade de mostrar que grupo, ou tipo de pessoas, ou atividades que você está coletando dinheiro, arrecadando dinheiro, você tem que mostrar que o que que você vai fazer exatamente? Vamos reformar essa sala e essa sala vai servir para as pessoas que a gente ajuda. Precisamos de dinheiro, por exemplo, para salários, para pagar as nossas funcionários, e esse normalmente é a doação mais difícil de pedir, porque ninguém quer te dar dinheiro simplesmente para salário, eles querem saber que é uma atividade fantástica está sendo realizada com a doação deles. Mas quando eles te conhecerem, quando eles entender as coisas que você faz realmente são importantes, e aí elas se alinham, se correlacionam com os seus valores, aí sim eles querem continuar doando e continuar seguindo com a organização. Então, para dizer para essas pessoas, olha, escuta aqui, a gente tem um time de 6 pessoas, temos apenas dinheiro para o próximo ano, mais um ano. Não podemos garantir, então, empregos. A gente precisa, então, arrecadar dinheiro para pagar os salários. Então, quando você pede dinheiro para eles, é claro que é uma das coisas mais difíceis de fazer, e as pessoas se sentem desencorajadas rapidamente, ou elas podem reagir de uma maneira negativa, mas cada coisa que eu descrevi, aí chega nesse ponto. Se você começar a construir relacionamentos com as suas audiências, com a comunidades ao redor da sua organização, mesmo que seja pequeno, seja uma dúzia de pessoas, eles podem começar a divulgar o seu trabalho, sobre o que você se importa, e explicar isso a outras pessoas. E todos nós precisamos de comunidades como pessoas, mas também, especialmente, como organização. Sem comunidades, somos um grupo de pessoas doidas que estão aí se importando com coisas completamente, problemas abstratos. As nossas comunidades nos conectam e as pessoas ao nosso redor. E essa é a última mensagem que eu tenho para vocês. E na tela aparece obrigado. Obrigada por me ouvir. Muito obrigado, Huberti, por esse webinário tão interessante, Bem, né, para todos nós. Pode ficar mais um pouquinho com a gente. Eu gostaria de lembrar as 3 perguntas que a gente fez no início desse webinário, né, para, digamos, fazer essa primeira provocação e a gente continuar, né? Então, Huberti, temos 3 perguntinhas, né, para começar, digamos, esse diálogo antes de abrir o panel para toda a audiência, né? E seria, ¿cómo debe ser realizada una campaña de recal de emergencia, crisis o separación? A segunda, ¿cómo recuperar un buen nombre de una organización social que cometió un error de publicación, un tipo de situación de percepción negativa? Y a tercera, ¿cómo debe ser la comunicación en una organización nueva, sin experiencia, con apenas una persona en comunicación y que precisa de doaciones? Muito obrigado, Huberti, por esse webinar. Gratidão aí por sua participação.
Muito bem, nós precisamos que essas respostas sejam respondidas primeiro, Davi. Puede ser. Yo creo que es la Pode idea. ser. Eu acredito que essa seja a ideia. Ou seja, que nós temos umas perguntas aqui, Hubert, muito visuais dentro das organizações sociais. Eu gostaria que pudéssemos respondê-las contigo e com as pessoas para que possam fazer uma mesa redonda com todo mundo. E que te façam perguntas, Hubert, mas queremos pegar essas 3 perguntas que mencionou. Nós vamos mencionar uma por uma. E aí nós vamos voltar para a primeira pergunta. Sim, claro. Então vamos para a primeira pergunta, Davi. Pode ser, por favor? Pode repeti-la? Sí, claro. Bonesa, son segundos. ¿Cómo debe ser realizada una campaña de recaudo de emergencia, crisis o separación? Eu tenho um problemita com isso, infelizmente. Estão apenas sendo dadas algumas instruções para que o convidado, Hubert, ele acesse, então, a interpretação, porque ele não tinha interpretação ligada, por isso não respondeu. Certo, imagina. Desculpem aí. Então, vamos mudar vamos fazer a resposta da parte que eu entendi. Então, vamos focar na primeira. A gente precisa pegar algumas ideias da nossa audiência para a gente poder responder? Sim, a ideia é que tu respondas essas 3 perguntas aí. O Davi e a Agatha elas já mencionaram. Mas também que as pessoas possam falar e que nós vejamos isso aí, que tenhamos esses 30 minutos para perguntas. Assim, vamos ver o que nós podemos fazer, que a organização pode fazer quando há um problema de crise e tem que fazer a arrecadação de dinheiro no último minuto. Primeiramente, quando vem a emergência, as pessoas precisam entender que é uma emergência. Então, pode ser muito claro para você que isso é muito importante para você, mas as pessoas precisam ter esse entendimento. Então, você precisa usar algumas palavras em determinada linguagem. Então, você pode iniciar, por exemplo, a sua mensagem com atenção, importante, especialmente quando você está enviando e-mails. Quando você inicia a leitura, né? Se você não fizer isso de uma maneira um pouco exagerada, as pessoas não vão ler, não vão nem começar a ler. Então, ou nem que se você colocar, isso é uma crise, isso é uma mensagem muito importante, temos que agir juntos. Quando vem crises, emergência, falência, isso são grandes problemas. Se eu ouvi que a sua fundação está tendo problemas está próxima à falência, a primeira coisa que eu vou te perguntar, como que vocês não têm dinheiro mais? O que aconteceu? Algo que vocês fizeram algo errado? Por que que eu vou te dar dinheiro se você não sabe como usar? Então, isso é algo que você tem que ter em mente, especialmente se eu não te conheço. Se eu nunca ouvi sobre você, eu não vou prestar atenção. Ou se eu ouvi sobre você uma ou duas vezes, talvez
eu ouvi de algo que você fez anteriormente e eu gostei, e eu senti que é importante. Então, se você usar essas narrativas positivas e tentar me alcançar, vai ser muito mais fácil para você de reagir rapidamente numa crise, numa situação de crise, porque a sua base vai estar preparada de entrar em contato comigo. Então, é muito difícil fazê-lo se ninguém te conhecer, ou se ninguém se importa realmente com você. Então, por isso que a comunicação é tão importante. Se você está com algum problema, as pessoas precisam entender por que elas precisam te ajudar. Então, vamos supor, se você teve isso ou não anteriormente, foque na mensagem que você quer transmitir. Explique rapidamente o que aconteceu, em 2 ou 3 frases, mas esteja preparado em um outro local, se alguma pessoa que estiver mais curiosa do que realmente aconteceu, para que você dê uma explicação mais longa, mais detalhada. Esteja preparado para responder essas perguntas. Então, por exemplo, em mídia social, se você colocar uma imagem muito simples, com uma foto de interrogação, e que mostra às pessoas que é uma crise, que é importante, e você pode escrever muito rapidamente: "A nossa organização está próxima a fechar, nós precisamos dinheiro para isso, para isso. Encontre detalhes aqui". Aí você os guia para um website, por exemplo, se alguém estiver interessado. Se a pessoa quiser uma pessoa que estiver pensando em te ajudar, aí essas respostas mais complexas vão estar nesse site. Então, se, por exemplo, se eu escrever 2 ou 3 frases apenas, ou apenas uma que você gosta, talvez eu não esteja convencendo, ou, por exemplo, se eu li aquilo e não me convenci de te doar dinheiro, por exemplo. Primeiramente, esteja preparado, porque você já tem um tipo de comunidade ao seu redor que eles que confiam em vocês, isso é muito importante. Mesmo que você não tenha essa comunidade, coloque uma mensagem curta. Isso é importante, isso é um momento de crise. E, em terceiro, esteja preparado para responder perguntas. Qualquer pessoa que a tenha. E seja transparente e honesto. Se algo ruim aconteceu, não vá ter outra maneira de reagir. Apenas explique. Mas se você também tiver alguns problemas, por exemplo, se é complicado, porque na parte financeira, tente explicar se você estivesse explicando para sua mãe, por exemplo, ou alguém da sua família que realmente não entende sobre o tema. Ou, se imagine numa conversa informal que você está conversando com seu tio, ele te pergunta: "Me fale sobre o seu trabalho, o que está acontecendo?". Então imagine como que seria a linguagem que você iria usar com essa pessoa, né. Obviamente, você vai ter que transmitir essa mensagem de uma maneira muito simples, né. Diferentemente de um beneficiário, né, esse que precisa dessa ajuda financeira. Nós, por exemplo, você pode explicar, nós tivemos, planos, nós tivemos metas, mas a gente está com problemas. Então isso seria o que, seria meu conselho. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Temos Davi, por favor. Próxima pergunta. Certo, Berti, muito obrigado aí pela participação, gratidão aí por las colaborações. Importante colocar para toda a audiência que já podem ir colocando suas perguntas no chat, né? A gente vai de a poucos
colocando isso. E eu queria fazer uma pergunta, agora vou fazer em espanhol, para ficar isso aí atentos. Vou mudar a linguagem aqui. Tenho uma consulta. Tem uma pergunta. Las redes sociales usan As redes algoritmos para sociais promocionar são determinados organismos para contenidos promover certas sobre otros, más allá de apelar a las além emociones disso, y de buscar apelar às estrategias emoções e procurar comunicacionales estratégias desde la visual comunicacionais para transmitir el desde o mensaje de visual, forma justamente para clara, transmitir a mensagem de maneira clara, ¿qué podemos hacer para o que nós promover podemos la fazer para promover viralización de a nuestros viralização contenidos dos y nossos aprovechar conteúdos dichos e algoritmos? aproveitar esses algoritmos. Hay una frecuencia con la que Existe uma deberíamos frequência com a postar, qual devemos publicar. postar, publicar. ¿Cómo podemos promover Como un podemos mensaje promover a nossa y mensagem promover el call e to promover action de manera más o call to efectiva, action de maneira mais efetiva e eficiente, teniendo en cuenta lo sempre levando mencionado? em consideração o que foi mencionado anteriormente. Al utilizar fondos para promover una Utilizando fundos publicación, para promover ¿existe uma alguna publicação, estrategia a seguir? existem estratégias a serem seguidas? ¿Con cuánto dinero conviene Com quanto comenzar a dinheiro invertir si es que hay convém fondos começar a para ello? investir, Muchas se gracias existe nuevamente, dinheiro para Will. isso? Muito obrigado mais uma vez. Não há resposta fácil para nenhuma dessas perguntas. Ninguém sabe como mídia social funciona. E mesmo pessoas que trabalham com essa plataforma, às vezes não entendem. Algo precisa mudar, as regras mudam. O que era promovido organicamente no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou em TikTok, muda constantemente. É muito, muito difícil te falar exatamente o que vai funcionar ou o que não vai funcionar. É muito complexo. Porém, há algumas regras em que você pode seguir. Então, primeiro, não tem uma resposta muito clara quantas vezes eu tenho que postar na mídia social. Eu diria, faça de uma maneira regular. Se você puder fazer todo dia, ótimo. Se você pode fazer um dia sim, um dia não, também. Se você pode fazer 2 vezes por semana, tudo bem, mas a regularidade é muito importante. Se você fizer uma postagem todos os dias, por uma semana e depois desaparecer, você não vai manter o seu público. Então é importante manter o seu público ativo. A segunda, algo viralizar. Não há uma maneira fácil de viralizar. Era muito mais fácil, especialmente no Facebook, porque o Facebook era uma plataforma muito mais abrangente, mais aberta. Era muito mais fácil engajar pessoas organicamente. Não tem sido o caso nos últimos 8 anos. Nos últimos 8, 9 anos, o Facebook houve muita mudança, está se tornando uma plataforma muito mais fechada. Está muito mais fechada esses conteúdos orgânicos. Há uma grande chance que as pessoas nem vão ver o seu post, porque essa foi a opção que essa companhia tem feito. O Facebook está tentando pegar dinheiro de você para fazer promoções de posts. Basicamente é isso. E o Instagram? Não mais. O Instagram também está aumentando, pedir dinheiro para fazer promoções. O Twitter está uma grande crise, então depende mais ou menos do país,
alguns locais é muito popular, em alguns países o Twitter está quase morrendo. Então, eu acredito que ultimamente nunca foi, na realidade, algo tão popular assim. Mas eu diria, na minha experiência, talvez é muito mais fácil você ter algum tipo de ação no Twitter. É mais fácil viralizar no Twitter, porque é algo que deixa as pessoas com raiva ou pessoas com, é, concordam com você porque você está com muita raiva de algo. O Twitter é um local de emoções muito negativas, tá? É um pouco melhor, porém, você tem que achá-los. Você tem que achar o seu público. Uma plataforma em que eu realmente acredito que tem muitos problemas. Todas as plataformas têm problemas, mas não existem muitas companhias muito boas, ou não há pessoas muito boas que estão nesse comando da mídia social, mas nós precisamos usá-las porque eles são plataformas muito populares. É uma companhia que também não é muito boa, não tem pessoas muito legais. É o TikTok. É uma grande pergunta. Eu não sei como o TikTok tem sido usado no seu país, ou seja, na sua linguagem, na sua espaço de linguagem, porque a mídia social ela é dividida por idiomas. Tem o TikTok em espanhol, o TikTok em português, o TikTok em inglês. Como eles fazem essa conexão? Mas entre essas línguas, nós temos as barreiras. Desde que eu sei, esse momento, o TikTok é a plataforma mais aberta nesse momento e mais ampla. E é muito fácil de você acessá-lo. Então, talvez se você usar a combinação correta, você pode ter sucesso dentro do TikTok. Mas é uma outra história, se você vai ter público ou não nessa plataforma. Porque se você só tem adolescentes no TikTok, né? Talvez não seja um público-alvo, né? Eu tenho uma pergunta para pessoas no TikTok. Então, por exemplo, na minha organização, o nome da minha organização, Associação de Grupo de Trabalho Rede, se eu colocar o nome do TikTok, eu acredito que isso é um nome muito grande, muitas pessoas não vão entender. Eu poderia mudá-la, por exemplo, eu trabalho com empregados domésticas, por exemplo. Todo o Facebook, Instagram, o website tem que ser o mesmo nome do nome da organização ou depende do que você precisa? Tudo depende. Se você precisa da sua plataforma social, construir a sua imagem como uma organização civil. Então, eu usaria o seu nome oficial. Mas se você usar a mídia social para conectar pessoas, para que eles a entendam, para que gostem da sua organização, você pode usar um nome diferente. Você não precisa usar esse nome longo e oficial. Sim, faça. Especialmente se explica de uma maneira rápida o que você faz. Qual tipo de melhoras? Empregadas domésticas, por exemplo. Mas é complicado. Quando eu ouço empregadas domésticas, talvez você tenha um apelido, como aqui usamos, em diferentes grupos. Então, muitas vezes, organizações que usam essa gíria, né,
uma grande, séria organização mas essa sentença que você quer que as pessoas se associem? Não sei. Por exemplo, amor é amor. Ou todas as famílias são importantes. Pessoas idosas são iguais, equalitárias. Você pode vir com algo assim, um pequeno pacote que traz a mensagem e explica o que você faz, no nome. Muito obrigada. A gente tem poucos minutos, mas tantas perguntas. Isso tem sido maravilhoso. Algo que perguntaram eles querem perguntar, você disse algo sobre a nossa comunidade, conecta com o quê? Repete? Você tem outro que você colocou 2 vezes, esperança e valores. Sim, emoções e valores. E isso nos conecta com as nossas comunidades. É sobre isso? Sim, sim, é uma delas. Agora, eu vou escolher mais uma, porque a gente não tem tempo suficiente. E eu vou falar em espanhol. Tem muitas organizações novas e pequenas, onde todos são multitarefa, e só uma pessoa se encarrega de fazer toda a comunicação. Tem pouca experiência, mas tem uma equipe altamente qualificada e muita disposição para ajudar. Mas não tem dados para gerar impacto por causa que a sua fundação é nova. E eles precisam de financiamento para o desenvolvimento do seu projeto. O que eles podem mostrar para que eles comecem a confiar em si mesmos através de suas comunicações e no que devem se focar se não tem uma equipe tão grande ou só uma pessoa? Eles precisam de cartões de visita num formato de comunicação. Por que esses cartões de visitas? Porque não apenas te dá a informação do meu nome, da minha companhia, da minha organização, etc., mas tem uma imagem visual, algo que eu posso tocar aqui no estético, e você precisa disso para você se apresentar para as pessoas. Normalmente, quando você começa com a sua primeira apresentação, um pedaço de comunicação, você segue uma série de vários passos. E o primeiro deles, você fala sobre si mesmo. Somos um grupo de pessoas que querem ajudar essas pessoas. Nós somos um grupo de pessoas, de jovens, energéticos, cheios de esperança, doidos, um grupo de sonhadores, com esperança, que querem, então, alcançar um objetivo. E aí você acaba de se apresentar. Se é algo engraçado, interessante, se não é óbvio, eu vou continuar ouvindo, porque eu não estava esperando isso. Se você começa a falar, o meu nome é John Smith, o meu nome é Jane, ou eu sou o Jack, e somos a Associação da Proteção de Meio Ambiente, blá, 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 eu já estou, assim, super entediada, não vou conseguir ouvir. Então, explique quem você é numa maneira que é interessante, porque você é interessante e faz coisas interessantes. Mas as pessoas ainda não sabem, então elas precisam aprender sobre isso. Segundo, fale do problema. Somos um grupo de sonhadores e queremos mudar esse lugar, esse planeta para melhor. Infelizmente, existe um grande problema com meninas jovens de conseguir obter educação, elas não conseguem ter acesso à escola. Isso impacta a vida delas. Tá vendo? São frases
curtas, simples, dá para entender muito bem. Do problema, não fica aí focando no problema muito tempo. Converta isso em algo fácil de entender e aí você se move para a solução. Mas temos um plano para, por exemplo, dar 10 bolsas de estudos para meninas jovens com interesse em tecnologia de informação ou tecnologia. Esse é o plano. Essa é a solução. Então, você faz a apresentação sobre você mesmo, o problema e aí a solução. E o quarto e último passo do seu cartão de visitas é pedir por ação, para que as pessoas façam alguma coisa. Você sabe quem eu sou, já sabe qual é o meu problema, qual é a minha ideia para solucionar isso, me ajude a conseguir isso. Precisamos dessa quantidade de dinheiro para fazer isso. Ajude a gente, ou se una a gente, para a gente poder ajudar essas meninas. Se você nos der a sua doação, a gente pode dar para essas meninas um futuro melhor. Então, essa é a sua introdução, é a primeira coisa que você deveria escrever dentro da sua organização. Você diz que você está acabando de começar, não tem muitas pessoas, não importa se as pessoas estão juntas numa sala, dá alguma coisa para eles comerem ou beberem e fala sobre essas 4 coisas. Começa então com uma coletânea de ideias do que vocês realmente se importam, o que você precisa, por que você está falando isso em primeiro lugar? Por que você não está trabalhando num banco, não é advogado, não é médico, mas você está trabalhando para essa ONG? Por quê? E aí você segue adiante. E aí você deveria, então, terminar com esses 4 passos no seu cartão de visita. Ótimo, muito obrigada. Davi, temos alguma outra pergunta ou vamos finalizando? Como é que é? Certo, certo. Muito obrigado, Hubert, né, por essa grande, né, informação para todas nossas organizações. A gente gostaria de abrir para um par de perguntas a mais. Se alguém quiser abrir o microfone, tem interesse, né? Acho que temos um par de minutos. Não sei se não estou acompanhando o chat, né? Não sei se poderíamos abrir para alguma pessoa fazer mais algumas intervenções. Sim, gente, fica à vontade para fazer pergunta, eu ainda tenho algum tempo aqui, então você pode colocar no chat ou o que seja. Bem, estou vendo aqui. Um minuto. Bom, aqui há uma pergunta do Facundo, do Marlúcia também. Eu vou falar aqui em espanhol. Qual é a sugestão que vocês têm na hora de investir tempo em uma nova plataforma? Há alguma que tu penses que venha crescendo e que tu nos sugiras como organização? Estamos atentos. Sim, isso aí. Obrigado. Como você já disse, o TikTok, né? Uhum. Sim, eu acho que o TikTok ainda está crescendo e vai continuar crescendo. E é realmente questão de tempo para que ele se transforme em algo mais corporativo, algo que tem mais assim, um viés corporativo, porque isso acontece com cada uma das plataformas. Eles abrem, fecham, aí você tem que pagar. Mas a esse ponto, eu acho que mesmo que se a gente voltar para a última pergunta, eu posso imaginar esse grupo de pessoas sem nenhum tipo de experiência específica para fazer mídia social. Mas eles têm o telefone, têm o celular, mas eles podem fazer um vídeo falando diretamente com as pessoas, vídeos curtos.
30 segundos ou algo assim e explica, fala, hoje a gente é blá, 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 mas é importante que a gente está feliz porque a gente conseguiu fazer uma coisa. Isso, então, é contar história, é se conectar com a outra pessoa. Então, eu acho que isso tem um grande potencial como organizações, porque você viu uma outra pessoa no seu celular, é, é é o mais pessoal possível dentro da mídia social. É como a gente e é isso que é o TikTok. É uma plataforma similar, e eu também aconselho a utilizar para construir essa comunidade. Eu não vou arriscar falar para você: "Põe todo o seu dinheiro no TikTok, blá, blá, blá", porque não é bem assim, não é tão simples assim. Mas, se você quiser explorar, com certeza tenta. Talvez funcione, talvez não, mas tente. Se você quiser ter algum e no outro lado do espectro dessas mensagens e comunicações, tem o LinkedIn. É muito sério, muito oficial, bem, assim, empresarial. E é onde você explica a sua organização com o nome completo, é onde você não utiliza o apelido, você fala, vamos supor, se você tem um relatório, dados, é onde você compartilha isso. E sim, basicamente dois tipos de comunicações diferentes, mas mesmo assim LinkedIn é uma rede social, as pessoas precisam de histórias, elas acessam, elas reagem, se alguém, por exemplo, é promovido ou despedido, então as pessoas se conectam pelo LinkedIn também, então você pode ter histórias emocionais no LinkedIn. Lembre-se de ter esse pequeno uma frase do que aquele dinheiro significa para você, qual é a visão, porque é profissional. Porque todo mundo sabe que sem dinheiro não tem como trabalhar, então as pessoas deveriam entender isso também. Então, basicamente, se você tem a chance de pedir dinheiro para as pessoas, faça. Não seja arrogante a respeito disso, não seja assim, dá dinheiro para a gente, senão essa organização vai ser destruída. Não faça assim. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Mas sim, peça dinheiro, porque talvez essa história específica que você está conversando é o que realmente que toca essas pessoas, que é importante para eles. Imagine, você tem 2 histórias por mês, sobre algo que você fez, algo que você sente que é muito importante, ou bom para compartilhar com as pessoas, e você tem, então, uma chance que isso vai ressoar. Mas se você só coloca aí o Certo. código para dinheiro, só pede dinheiro, aí você está perdendo a sua oportunidade. Talvez você vai colocar, colocar histórias que talvez sejam algo entediante para as pessoas e eles preferem outras. Então, se você tiver uma frase ou 2 que são curtas e explicam porque as pessoas deveriam doar o dinheiro delas, porque a gente se importa com as mulheres, porque temos trabalhadoras domésticas e elas precisam muito dessa ajuda, ninguém mais está ajudando. Então isso pode ser algo que você coloca ao final de todas as mensagens a respeito desse trabalho, porque é o seu trabalho, né? Essas plataformas que a gente tem, Facebook, Instagram, TikTok, blá, 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 o website e o conteúdo. Então, porque eu estou procurando por eles estão procurando mais por essas plataformas que você está procurando, você pode comentar a respeito? Eles usam no telefone principalmente. O seu website, o seu site, né? Ele teria que ser otimizado para aparecer no telefone. É claro que eu prefiro usar o meu laptop para ir no site, mas quando eu vejo estatísticas, as pessoas hoje, eles acessam pelo telefone. Mantenha o seu site, s- é, é, porque sempre está lá. A mídia social tá
Foi. Aconteceu ontem, não importa mais. Foi 3 horas atrás em mídia social, é muito tempo, mas o seu website é muito importante. As coisas mais importantes devem estar lá, porque vocês podem trazer as pessoas da mídia social para o seu site, para o seu website, para a sua página. Uhum. Especialmente como esse telefone móvel, né? Esse seu público que usa laptop, mas obviamente é melhor formato, mas muitas pessoas não têm computadores em casa ou eles não usam computadores, eles preferem telefone. Então, o seu website tem que ser ajustado. Sim, obrigada. Tem algumas perguntas? No que diz respeito à pergunta dos passos do cartão de apresentação, do cartão de visitas, são 4. Quem são? O primeiro, o que querem. O segundo, terceiro, apresentar a solução e depois o call to action, pedir ajuda, no caso, pedir que as pessoas reajam. No que diz respeito ao pensamento da nossa comunidade, que nos conecta, eu perguntei ao Rubens, mas acredito que de toda forma, no final das contas, vão compartilhar a sua apresentação, eu imagino, sobre essa frase. Roberto, você lembra aquela frase, a nossa comunidade se conecta com... Não sei se você lembra, eles estão pedindo essa frase. Ai, não lembro. Foi 20 minutos atrás, eu já não lembro. Sim, ele Vocês vai depois ter a vão ver a apresentação dele e apresentação podem compartilhada, recuperar essa depois vocês informação, se podem for o ver. caso. Aqui temos outras tantas perguntas. Eu acredito, eu posso explicar o que eu quis dizer. Eu não sei exatamente a frase, mas eu posso explicar. Isso não é os 10 mandamentos, ok? Isso é o que faz sentido do significado. O que eu quis dizer? Você é uma organização social. Social significa pessoas. Se você não se comunica com pessoas, você não é nada. Você é apenas um grupo de pessoas fazendo coisas loucas. Você precisa de comunicação. As pessoas precisam conhecer você, entender, saber os seus valores. Isso é comunidade. Isso são as suas pessoas. Esse é o seu público. Então, agora eu lembrei. Talvez é isso que eu falei. Essa comunidade conecta você com o público, com o resto. Se você tem 20 pessoas que acreditam na sua organização, eles te dão dinheiro, dão dinheiro regularmente, mas eles sabem do que você, qual é a sua meta, sabem quais são os seus trabalhos. Essas pessoas podem falar, outras pessoas podem falar a respeito da organização, ou seja, são embaixadores. Esses são seus embaixadores no mundo, sem você fazer nada. Você precisa que eles cuidem da sua comunidade e isso vai se transportar. Ou seja, eles vão fazer essa propaganda boa de você de graça, né? É o boca a boca, isso que eu quis dizer. Diz, quais os cuidados deveriam ser tomados na estratégia de comunicação quando nós estivermos numa crise política? Que tipo de crise política? Eu preciso entender. Acredito que talvez você pudesse ampliar a sua pergunta ou esclarecer a pergunta que a senhora fez antes. Ele? Você está por aí? Está entre nós? Então, deixa eu responder de uma maneira mais abrangente. Acredito que ela respondeu não. Basicamente, crise política pode ser qualquer coisa. Primeiramente,
uma das grandes crises, conflito interno, conflito armado. Se o Estado está trabalhando contra você, ou se você não pode trabalhar legalmente, ou se você tem problemas com a administração, ou você está sendo perseguido. É difícil. Nesse tipo de ambiente, o meu conselho não seria focar em comunicação. Então, se essa crise política é de uma natureza diferente, aí você precisa dessa polarização na sociedade, porque existem discussões políticas. Isso sempre nós temos ao redor do mundo, nós tivemos na Europa, nós temos nos Estados Unidos, na América do Sul, nós tivemos isso na eleição dos Bolsonaro, pessoas que estavam destruindo prédios oficiais. Então, isso está acontecendo de uma maneira muito mais prevalente e muito mais comum na nossa sociedade. E nessas situações, eu acredito que responsabilidade é a comunicação, não alimentar a, o, o, o lobo, né? Ou essa fera, porque é um fogo que pode se abranger. Porque é muito fácil a gente ver apenas um lado das coisas, porque muitas vezes é justificado se você olha especialmente um lado da moeda, especialmente quando lidamos com pessoas. Se um grupo de pessoas está atacando outros, fisicamente, legalmente ou de qualquer outra maneira, é é muito fácil que algum grupo de pessoas está sendo oprimida e outro grupo está sendo opressor. Mas mesmo que você se sinta, que você entenda ou ache muito firmemente que você está no lado justo, que no lado correto dos valores de direitos humanos, enfim. Ou seja, você não deveria fazer nessa parte de comunicação, nessa parte de narrativa. Então, vamos colocar. Mesmo governos opressores contam histórias. Você pode ter um governo muito opressor, que é racista, por exemplo. Ou um governo muito que discrimina mulheres. Mas eles vão ter uma narrativa que vai explicar por que eles falam isso, por que eles fazem isso, vão querer justificar. Então, obviamente, organizações que defendem direitos das mulheres vão lutar contra, vão brigar pelos seus direitos. Então, aí, no final, esse conflito não pode ir em nenhum lugar. Você está aqui ou aqui. Não existe meio termo. A única solução é fazer algo a mais. Você precisa de algo tecnicamente chamado de narrativa alternativa. Você guiar essa história para uma direção diferente, focar nas pessoas. Se políticos falam em ideias abstratas, eles dizem, por isso e por aquilo, essas pessoas, nós estamos defendendo as tradições da família, ou seja, políticos falam palavras muito bonitas, né? Então, a Organização de Direitos Humanos vem e fala, não, nós estamos defendendo as pessoas, nós é que defendemos a família. O problema é que você precisa mostrar quem você está defendendo, mostrar as situações, mostrar as vidas que estão sendo oprimidas, mostrar os valores na vida real. Mostre deles, mostrar as histórias verdadeiras. Porque quando as pessoas estão falando de algo abstrato, porque para algumas pessoas sempre parece falando a mesma coisa. Alguém está falando sobre os valores da família, outros estão falando das famílias em si. Você tem que mostrar
histórias reais, porque eles vão conectar com isso, eles vão ressoar. Não sei se isso, a pergunta era realmente sobre isso, mas essa é a minha resposta. Não, você tem sido maravilhoso no nosso webinar. Eu sou sua fã nesse momento. Obrigada, obrigado. A última pergunta. Tem muitas, muitas, muitas. Ele está dizendo, já utilizaram a inteligência artificial para a comunicação nas suas organizações sociais? Se for o caso, como fizeram isso? Eu também tenho outra pergunta a fazer, que eu fiz no Breakout Room. Perdão. Utilizar algum bot para o WhatsApp Business como um mecanismo de comunicação? Isso surtiu efeito para os senhores? Muito obrigado novamente. Então, eu não sou especializada em WhatsApp, então eu não posso te ajudar muito aqui. Eu sou um pouquinho velho, mas eu vou tentar aqui. Quando vem sobre AI, não é algo que eu recomendaria, porque é algo muito, depende muito da situação. Por quê? AI máquinas, eles querem muito, são simulações de pessoas falando e escrevendo, nada mais. Eles simulam como as pessoas reagem quando eles falam ou quando eles escrevem. Se você pergunta, então ele não vai responder a pergunta. Então, muitas vezes, eles criam coisas, porque a meta da máquina é simular o comportamento humano. Eu não recomendaria nesse estágio de desenvolvimento. Porém, se você tem um pedaço de texto que você precisa escrever rapidamente, e se você tiver alguém que possa dar uma olhada, depois que essa máquina IA, e usa a máquina e depois mostra para alguém corrigir, sim, tudo bem, você pode usar. A pergunta, obviamente, é se você fizer as perguntas corretas, as indicações corretas, é o comando correto que a máquina tem que produzir. Mas é algo que você só vai aprender fazendo. Se você tem tempo, se você gostaria de explorar essa máquina, então a companhia te dá esses dados de como fazê-lo. Se você está bem com isso, vá e comece usando. Mas eu tenho experiência para usar e construir gráficos e imagens. Eu sei que algumas pessoas são muito satisfeitas com máquinas como DALL-E, e essas máquinas de AI podem fazer. Mas em relação a texto, é uma maneira de economizar tempo e depois você pode corrigir os erros. Muito bem, muito obrigada. Ok, Vou então passar para o David para que ele possa muito fazer o obrigada. Eu vou encerramento desse dar então a espaço palavra para o Davi para ele encerrar o nosso espaço. Certo, então muito obrigado a todos, muito obrigado ao Hubert em especial, né, por essa conferência tão importante para todas nossas organizações, dando essas dicas, né, eu achei super massa como a gente conectar Oh, os conteúdos de nossa informação, de nosso trabalho, com nossa missão, com nossa ética e com a construção de narrativas positivas, né, que podem mudar totalmente nosso engajamento e nossos resultados. Então, de verdade que foi muito nutritivo.
Gratidão a todos vocês por sua presença, por sua paciência, por esse dia tão maravilhoso, né, que a gente compartilhou hoje por aqui. E, bom, já chegando no final desse primeiro dia, né, de nossa feira, segunda Feira Latino-Americana, Reconexão, Tecnologia como aliada do setor social. Muito, muito obrigada a vocês. Uau, que dia tão interessante nós tivemos hoje. Aprendemos muitíssimo sobre como a automatização de processos permite economizar tempo de trabalho. E ainda assim, um efetivo controle de qualidade. Vários desafios foram mencionados pelos especialistas. Cibersegurança, problemas com bases de dados gerando conflitos na busca de informação, dificuldade ao planejar o follow-up e projetos assim. Vocês, com certeza, as organizações sociais devem estar se fazendo perguntas. Eu deixo aí algumas perguntas para reflexão. Como consolidar a informação num só lugar e que seja acessível para toda a equipe de trabalho? Como simplificar os processos, fazê-los mais simples através da tecnologia? Como medir resultados e impacto e colocá-los aí no espaço, no tempo? Como manter a conexão de informação entre diferentes áreas através de soluções tecnológicas? Aprendemos que devemos determinar as regras antes de tomar decisões diante da tecnologia com essas soluções. 3 passos de perguntas com o time para que os processos fluam da melhor maneira. E mais importante, devemos gerar compromisso com a equipe de trabalho diante das mudanças e para que nos apropriemos das ferramentas para que os seus usos sejam eficientes. Conhecemos várias ferramentas e tivemos um convite muito importante que nós devemos fazer a todas as nossas organizações. Convite à curiosidade intelectual e aprendizagem contínua para que nós sejamos eficazes, positivos nos impactos dentro da organização e estar na vanguarda. Finalmente, o uso das plataformas tecnológicas permitem que nós possamos otimizar o tempo, tenhamos fácil acesso e agilidade ao tomar decisões. Tivemos uns breaks culturais, foram muito legais, não é verdade? Essa interpretação teatral magnífica no grupo de trabalho de redes. Vimos as pregoneiras que falaram da importância da igualdade dos direitos humanos. Vimos um vídeo da Fundação Alif San. Nós vimos o seu grande trabalho com a música, arte com jovens. Uau! Foi um dia incrível, não é verdade, Davi? Sim, nós estamos escutando. Pode continuar. Espanhol. Estratégia de comunicação e marketing para as organizações sociais. Ou seja, ser breve, manter simples. Aprendemos como utilizar emoções positivas de acordo com os objetivos das organizações para ver a qual audiência nos referimos e com as mudanças que queremos ter. E estamos ressaltando a importância de ser transparentes no momento de criar um conteúdo, estar alinhados com os valores organizacionais que geram confiança e que sejam positivos
e trabalhar com essas marcas no que se quer transmitir e que nós tenhamos tudo em conta dentro das estratégias da organização. E amanhã, amigos e amigas, ufa, vocês nem sabem o que vai acontecer. Nós vamos ter um painel que vai servir muito bem a todos nós. Vocês têm só que ver. Tem a ver com renda. Painel de tecnologia e tendências de arrecadação de recursos. Lembrem-se de que nós vamos ter um sorteio em jogo e nossos prêmios anuais. Por isso, é importante que vocês estejam conectados no perfil da plataforma web para poderem participar deste grande sorteio e que recebam esse maravilhoso prêmio, não é, Agatha? Ah, Agatha, sim, eu quero ganhar, sim, com certeza. É, por isso esse sorteio será publicado em 22 de maio e nós vamos conectar vocês. É isso mesmo. Então, não esqueçam que nós também teremos mais surpresas seguramente. E aí, vai fazer com que o nosso coração bata forte. Esses grupos que vão estar sendo abertos, porque amanhã nós vamos conhecer mais profundamente os, os grupos de aprendizagem da rede e colaborar. Esses grupos, eles estão se abrindo e eles vão permitir que nós nos conectemos com espaços, com temáticas relevantes para gerar projetos, pesquisas e muito mais, de acordo com o que nos interessa. Por exemplo, nós vamos ter esses grupos de aprendizagem, de inclusão social e agroecologia. Nós vamos ter construção de paz e resiliência comunitária, turismo comunitário e violência crônica, alternativas à imigração e filantropia comunitária. E por último, nós vamos ter um grupo muito interessante composto de etnias ancestrais, um grupo de comunidades indígenas. Eu quero participar disso aí também. E nós esperamos por vocês nesta mesma plataforma para que vocês possam desfrutar da feira anual. E se algum membro ainda não se inscreveu, fala. Dile. Assim que espero a ti amanhã. A ti. Todos vocês. Sim, tchau. Obrigado, nos vemos amanhã. Tchau.